Olá, vamos estar debatendo neste vídeo a respeito de um tema bastante interessante, ao qual fala a respeito do purgatório. Será que de fato o purgatório existe? Um lugar de purificação das almas? É sobretudo um pensamento da Igreja Católica, mas muitos pensam que este pensamento se estabeleceu durante a Idade Média. E nós vamos estar dialogando aqui, contrapondo ideias e entendendo que esse pensamento vem bem antes da Igreja Católica ratificá-lo como parte dos seus dogmas. Nós entendemos que esse pensamento é um pensamento que já vem já na antiguidade, quando muitos pensadores, filósofos, entendiam que existia um lugar onde as almas dos mortos iam e ficava ali no estado de purificação, esperando um nível melhor. E com o passar do tempo, esse pensamento também chegou até os judeus. Nós entendemos que por volta de 200 a.C. foi escrito ali o livro de Macabeus. E nós vemos ali sobre a história, não vamos adentrar propriamente dito na história dos Macabeus, mas no capítulo 12 de 2 Macabeus, verso 43 e 45, nós encontramos uma referência à oração pelos mortos, quando o soldado ali, o chefe daquele exército, Judas Macabeus, ele pegou ali alguns dos seus soldados mortos com ídolos que eram proibidos pela lei judaica, pela lei mosaica. Ele então resolveu fazer um sacrifício expiatório pelas almas daqueles homens. Então, um pensamento que já vem bem antes, bem anterior à Idade Média. E durante a Idade Média, a Igreja Católica ratificou esse pensamento nos concílios de Florença e Trento, onde eles entenderam como um dogma da Igreja que existiria um lugar onde se purificaria as almas de alguns santos, de pessoas justas que morreram com alguma coisa pendente. Qual é o que pensa a doutrina do purgatório? A doutrina do purgatório pensa, sobretudo, que existe um lugar onde as almas são purificadas temporariamente. Mas por quê? Eles entendem que existe o inferno e existe o céu. As almas que estão no inferno e não tem como sair de lá. As almas que estão no céu não precisa orar por elas, porque também não tem como elas saírem de lá. Mas entendem que existe um lugar intermediário, como se fosse um terceiro lugar, onde almas de pessoas que não foram nem para o céu, nem para o inferno, estão ali pendentes, com coisas pendentes a serem resolvidas. Que almas seriam essas? Seriam almas de pessoas que foram até justas aqui na Terra, foram almas de pessoas que até tentaram servir a Deus, mas de repente, por algum motivo, não conseguiram alcançar a devida graça para irem para o céu, ou não foram tão ruins, tão mais para ir para o inferno. E por essas almas se deve fazer rezas, orações, para que elas sejam purificadas e ali naquele lugar chamado purgatório, elas passem por um determinado sofrimento, não um sofrimento como no inferno, mas um determinado sofrimento para que elas possam assim então serem purificadas e serem elevadas e chegarem ao estado de irem para o céu. Eles entendem, a Igreja Católica sobretudo tem um pensamento bem diferente da Igreja cristã, da Igreja protestante, poderíamos assim dizer, porque nós protestantes acreditamos simplesmente no que a Bíblia diz. Só que a Igreja Católica acredita no que a Bíblia diz e também acredita no magistério, que deveria ser o magistério da Igreja. O magistério seria o corpo eclesiástico da Igreja, ao qual eles acreditam que aquilo que é decidido ali no corpo eclesiástico da Igreja tem o mesmo pé de igualdade que a Bíblia. E o magistério da Igreja Católica entendeu que existe sim um lugar
onde as almas podem ser purificadas de seus pecados. Mas vamos lá ao que interessa. Nós entendemos que a Bíblia é a única regra ao qual nós devemos crer de todo o coração. E cai em contradição para nós crentes ou protestantes, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ora, se o sangue de Jesus Cristo purifica alguém de todo o pecado, uma vez ele sendo purificado por este sangue, aceitando Jesus como seu Salvador, ele não precisa de um lugar intermediário para ser purificado. Pois se precisa-se de um lugar para ser purificado, logo o sacrifício de Jesus Cristo é nulo, é vão, não serve para nada. Então, o que adiantaria Jesus Cristo ter vindo ao mundo e ter derramado seu sangue para nos purificar, se outrora, ou subsequente, após a morte, vai ter de passar por um processo de purificação? Isso anula o sacrifício de Cristo. Por isso, nós entendemos, protestantes, que não existe espaço para purgatório. Uma outra razão para nós entendermos que o purgatório é uma doutrina antibíblica é que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse apenas em 2 lugares: céu e inferno. A Bíblia fala de forma enfática, Jesus Cristo mesmo falou em sua estadia aqui na terra sobre céus, reino dos céus, e falava muito sobre o inferno, falava bastante, que é um lugar de tormento, sofrimento. Cristo não deixou nenhuma base para um terceiro lugar onde as almas pudessem estar. E por isso nós entendemos que a doutrina do purgatório não passa de um pensamento humano e que não tem validade bíblica alguma, não passa de heresia e nada mais do que isto. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.